Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. É diferente daquele primeiro cavalo branco descrito lá atrás, que vinha com falsa aparência, o falso Messias. Esse aqui não. Esse aqui é o fiel e o verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, porque precisa fazer sentido, as pessoas precisam reconhecer que foi ele que morreu na cruz, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e em seu manto e em suas coxas está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, é o capítulo que mostra a volta de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que dizem assim: ninguém sabe o dia e nem a hora, porque o próprio Cristo, ele disse isso, que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. A gente só não pode esquecer que quando Cristo disse isso, naquela ocasião ele abriu mão da sua condição divina. Ele falava de forma natural, ele estava querendo dizer que o homem natural não conhecia o tempo, a época, o dia e nem a hora da volta do nosso Salvador. Obviamente que ele, sendo Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas naquela época, quando aquilo foi dito, como diz aqui em Filipenses, ele abriu mão da sua divindade e ele falava como homem. E a Bíblia deixa claro para a gente que há uma data pré-determinada para a volta de Jesus, e está aqui em Apocalipse, no capítulo 19, inclusive dizendo como tudo vai acontecer. Agora a gente precisa abrir um parêntese, porque se a volta dele é depois da grande tribulação, então o que vai ser de nós? Nós vamos passar ou não pela grande tribulação? Isso é questão de convicção, porque não existe nada que assegure que você, cristão, não vai passar pela grande tribulação, como também não tem nada que assegure que você vai passar pela grande tribulação. Você pode ser um pré-tribulacionista ou você pode ser um pós-tribulacionista, não tem problema nenhum. De certa forma, o que nós temos que fazer é estarmos preparados para passar ou não. Se você perguntar para mim, pastor, e o que o senhor acha? Bom, por convicção, eu tenho a convicção de que nós não passaremos pela grande tribulação, pelo que está escrito em Coríntios, quando Paulo diz que nós seremos transformados, pelo que está escrito em Tessalonicenses, quando Paulo diz também que nós seremos transformados ou arrebatados, ou de alguma forma blindados dessa tribulação, como o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, diz as palavras de Cristo, que porque nós guardamos a palavra da aliança, ele vai nos guardar da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Então é a convicção, mas há pessoas que acreditam que vão passar pela grande tribulação. Passando ou não passando pela grande tribulação, a volta de Jesus não é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã. A volta de Jesus é somente depois da grande tribulação. Que isso fique bem claro para você. Mas eu ouvi alguém falando Jesus está voltando. É que eles vão papagaiando isso, eles vão ouvindo pessoas falando e eles não têm base para dizer isso.
que Jesus está voltando. Eles falam porque eles já ouviram, as pessoas, desde a infância a gente ouve isso. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas ele não está voltando agora. Ele só vai voltar depois da manifestação do anticristo, depois da Terceira Guerra Mundial, depois da grande tribulação. E ele volta a um registro que ele volta lá no capítulo 19 de Apocalipse. Um outro ponto importante que vai chocar você, eu sei que choca você, você não está acostumado a ouvir essas coisas. A volta de Jesus não é para você. Você não tem que estar esperando a volta de Jesus. Você precisa estar esperando a transformação ou a transmutação. Você pode até falar em arrebatamento, tudo bem, é discutível, mas o que você aguarda, o que você espera, não é a volta, porque a volta dele é só para quem ficará para a grande tribulação. Tá certo? Pense nisso. E o que acontece então comigo? O que nós lemos aqui: virá com ele o exército dos céus, e nós, os que estivermos com ele, é que faremos parte desse exército. Então, não diga isso, Jesus está voltando, olha, vigia, Jesus está voltando, e daí? Você não tem que ter preocupação com isso. Há pessoas que têm medo disso. Você tem que estar preparado, porque a hora que acontecer alguma coisa com você, a hora que você morrer, ou a hora que você for transformado, você tem que estar pronto para encontrar com o seu Senhor. E aí sim, lá no finalzinho de tudo, bem lá no finalzinho, ele voltará. Ele vai pousar aqui na terra e nós